É só para olhar. Olá, 28 de janeiro de 2025. Começamos hoje o projeto Conversando, Bate-Papo com Salustino. Esse projeto é uma homenagem aos meus 50 anos de vida. De uma certa maneira, nós buscamos com esse projeto fazer alguns episódios de recordações. Este é um arquivo pessoal dos meus 50 anos para conversar com pessoas que eu gosto, para conversar com pessoas que merecem um destaque, pessoas que inspiram, pessoas que têm histórias que precisam ser gravadas, pessoas que possuem histórias que precisam ser relembradas. E hoje, com o advento da informática, da inteligência artificial, nada mais justo do que deixarmos estas recordações, estas memórias gravadas para que todas as pessoas possam ter acesso a elas. Hoje nós temos o nosso primeiro episódio. Nós conversaremos hoje com Nestor de Menezes Faro. É uma honra muito grande ter o nosso primeiro episódio com esse entrevistado, que na realidade é um bate-papo para que nós possamos gravar, recordar em um outro momento todas essas histórias, essas alegrias, as tristezas, a vida deste cidadão que nos honra muito. E, de uma certa maneira, nós intitulamos esta entrevista com 81 anos de simplicidade e gentileza. Então, iremos começar agora a bater um papo gostoso com Nestor de Menezes Faro. Seja bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouco de quem é Nestor. Quem é Nestor? Nestor é filho de quem? Como se originou Nestor? Seja bem-vindo. Obrigado. Nestor é filho de um cidadão sergipano, nascido em Maruim, e, e, e a mãe nasceu em Rosário do Catete, Sergipe. Nasci no dia 28 de julho de 43, na maternidade Francino Melo. O médico que me recebeu era Dr. Carlos Magalhães, o pai do Magá. O pai do Magá era a maternidade, e aí fiquei 8 dias na maternidade, minha mãe, e depois saímos para a casa de meu avô, na rua Itabaiana 758. Hoje a casa é uma clínica. Uma clínica. Como era o nome do seu avô? Meu avô, por parte de mãe, Simeão Machado de Aguiar Menezes. Chamavam ele Simi da Vassoura. Tá, mas aí me fala uma coisa. O senhor nasceu e foi para a casa do seu avô. E antes, o senhor morava onde? Aliás, o senhor morava não tinha nascido ainda. Não. Onde seus pais moravam antes? Meus pais moravam na usina São Paulo, em Riachuelo. Mas, com o passar do tempo, a cidade, o povoado próximo à fazenda, passou a ser cidade. Então, passou a usina a pertencer à cidade de Areia Branca, ao município de Areia Branca. Perfeito. Riachuelo, ele foi durante muito tempo. E aí, o senhor nasceu, ficaram morando aqui em Aracaju e o seu pai viajava, como era Pouco isso? tempo.
passávamos a semana na usina e aos sábados voltávamos. Na usina, meu pai chegou a esta usina com 1 ano de idade. Neste ano, ele veio com os pais, que moravam em Maruim, na fazenda Boa Hora, entre Maruim e Rosário do Catete. A rodovia passava bem próximo, que ligava Aracaju a Propriá. Hoje, a fazenda não passa mais lá, essa estrada. A estrada passa a uns 6 ou 8 quilômetros de distância. Perfeito, perfeito. Sendo hoje a BR-101, que tem o nome do governador paulista. Mário Covas. Mário Covas. Perfeito, perfeito. E aí, o senhor foi morar na fazenda? Morava na usina São Paulo. É. Passou sua infância lá. Como foi? O senhor poderia relatar como foi a infância, o que via, como foi sua vida junto da usina? Era brincadeira muito. Fui criado aí com certas restrições, porque minha mãe tinha muito cuidado comigo. Mas frequentava tudo. O campo, tinha um cavalo para andar. Naquela época, eu imagino que não tinha tanta mecanização assim no campo. Não. O transporte da cana era trazido por carros de boi. Não, carroças de boi. Por que carro ou por que carroça e não carro? Qual é a diferença? A diferença está nas rodas, na tonelada que cada carroça carregava, o carro carregava menos e era puxado por 6 bois. A carroça tinha pneu de como de carro? Pneu de carro. Com raios. Certo, carro. Raios. Aí, qual seria a diferença básica? Me vem na memória que um pneu de carro é mais largo, vai passar numa lama com a maior facilidade. E aquela roda de carro de boi é mais fina, a atolaria, seria isso? Não. É no sentido que a roda da carroça ela era por raios e era circundada por um aro que chamava-se a ferradura da roda. E ela suporta mais peso? Suportava mais peso. E puxado por 6 bois. 6 bois. Os dianteira, o meio e O senhor lembra quantas carroças de boi tinham lá trabalhando? 17 carroças. 17 carroças. Cada uma com 16 bois. Boa. Com Cada 16. um tinha o seu carreiro. Carreiro, chamador e 16 bois cada carroça. Todos os anos, meu pai colocava 15, 20 garrotes novos para ir amansando os bois. Lembra-se dos nomes dos bois? Porque, pelo que me consta, cada boi tinha um nome. Tinha um nome? Lembro de alguns. Bem me quer, mal me quer. Crijuízo. Tinha outro, fale menos. Fale menos. E me fala uma coisa, quando essas carroças iam para o campo, você, criança, pulava nessas carroças, iam junto ou não, Dona Dina não deixava? Era proibido. Era proibido. Eu podia acompanhar, mas lembro, neste tempo, que as carroças passavam e eu, querendo acompanhar, não podia. Mas depois acompanhava a cavalo. A cavalo, todos... Passava um, eu acompanhava.
Muito bem. A outra, tenho de lembrar que, no momento, a usina tinha um rejeito, e esse rejeito chamava-se o caxixe. Esse caxixe, o gado jogava para o gado beber. E muitos empanzinavam. Então, nós tínhamos o remédio era uma garrafa de cachaça e depois correr atrás do boi. O boi soltava gases e melava todo mundo. Então, então embebedava o boi, ou os vaqueiros também tomavam a cachaça? Tomava? Não, tomava. Não, os vaqueiros, nessa altura, não podia tomar, E não. corria, e coitado de quem ficasse atrás, que Era. tomava tiro do boi. Tiro do boi. Era uma folia. Era. E fui crescendo. Quando eu passei já para o ginásio, eu ia muito para a fazenda também de meu avô. Mas tem uma coisa que o senhor citou uma vez, e eu gravei, que lá na Fazenda São Paulo era rota de estrada. E passava muita gente lá, enfim, com bois, alguma coisa desse Certo. tipo. Realmente, vinha por Areia Branca, muito gado Descia para onde? para apropriar, De Areia Branca para própria. atravessar o Rio São Francisco. Lembro muito, gado do seu João Góes, um grande negociante e produtor em Riachão, seu Antônio de Belinho, Antônio Almeida, Passavam por lá. passava por lá. Era numa base de 2.000 bois em quinzenas. E Passava. não entravam na cana, ou tinha Entravam, corredor? entravam. E alguns dormiam. O palheiro, um local onde se colocava o olho. Meu pai não tinha uma máquina. O olho o olho da fala. cana. Certo. Meu pai É não, a parte de cima a da parte de cima. Meu pai não tinha máquina de ração. Então, espalhava, o gado ficava ali, Os bois de carro. os bois de carro. Mas no outro dia que chegava a boiada, ficava o pasto limpo, limpo, limpo. Perfeito. Agora, era uma atenção quando era esta boiada que vinha, era de gente desconhecida. Aí precisava se contar. Porque senão ia boi de carro Ia junto. boi de carro, ia vaca, ia tudo, ia tudo. Mas o senhor ia falando de uma outra fazenda de seu avô e eu interrompi. Meu avô morava em Maruim, a fazenda era a Fazenda Vassouras. Hoje a gente passa por lá pela BR-101 e tem uma indústria de adubo, Defronte, mas hoje não existe mais não existe mais. a sede. A sede foi derrubada, hoje faz parte da usina São José do Pinheiro. E o senhor ia muito para essa fazenda do Ia seu avô? muito para essa fazenda, era vizinho à usina Pedras, uma usina conceituada e de muita terra. E o que era que tinha nessa fazenda? Era cana também? Era gado? Era o Meu quê? avô tinha uma área de cana e uma área para gado. Ele tirava leite e mandava as vacas mansas para outra propriedade, Que ficava onde? que ficava à margem da rodagem antiga, que liga Maruim a Propriar. Como era o nome dessa outra propriedade? Fazenda Boa Hora, que foi de meu avô. Meu avô, por parte de pai. Ele adquiriu. Tem algum parentesco, parte de pai com parte de mãe aí? Tem. São meu pai e minha mãe são primos. Ah, então eram São. irmãos, É. os dois homens, os dois patriarcas eram Não, irmãos? cunhados. Ah, Eram tá. cunhados. Então era casado com a irmã. Uma irmã, E meu avô vendeu essa propriedade e foi
comprou essa propriedade, essa usina em Riachuelo e foi morar lá. Meu pai tinha 1 ano de idade. Entendi. Meu pai faleceu com 64 anos, Novo. novo ainda, mas ele, coitado, a extossomose atrapalhou a vida dele, tomava banho naqueles riachos, nos tanques, onde tinha um caramujo, e fez tratamento, depois o tratamento foi muito forte, As medicações eram muito tóxicas, né? tóxico, com E tártaro. estragavam muito o fígado, enfim. Meu pai morreu como se ele fosse acostumado a beber muito. Morreu de cirrose, Morreu de cirrose, sem beber nada. sem beber nada. Agora, tinha uma outra fazenda, que eu me recordo, o senhor citou, que fazia uma fogueira, que demorava muito tempo a fogueira. Ah, essa, todos, todos os anos, na época da chuva, meu avô Simi tinha uma fazenda, Simi era o pai do pai ou o pai da mãe? pai de minha mãe. Tá. Meu avô Simi passava um mês essa fazenda em Itabi, Sergipe. Lá criava o quê? Era Bode, agricultura, bode, bode? rode, Olha só. carneiros. E meu avô plantou também o capim, plantou muito capim. Tinha muita palma, Nada de cana. nada de cana aí não, a terra não dá cana, não tem chuva, chove pouco. Aí nesta fazenda, ele até no tempo desmembrou um pedaço e deu ao governo do Estado, no governo de Arnaldo Hollenberg E aí o Garcês. senhor tinha quantos anos por aí? Lembra assim? Não, Não? uns 12 Como anos. eram as brincadeiras? Tinham primos? Ah, muito. Meus Os primos iam também para a minhas fazenda? primas iam. Eu tinha um primo mais velho, era Marcelo Augusto, mas faleceu. E a irmã dele, Maria Amélia Barreto Sobral, ela ainda é viva e sabe E dessas muito histórias. viva. E muito viva, Dona Maria Amélia. E então, meu tio morava em Japaratuba, era político e proprietário de uma usina Solidade. Eu vou fazer um parênteses aí. Eu perguntei dos primos, mas por uma falha minha, quando eu falei no início do nascimento do senhor, eu esqueci de perguntar se o senhor tem irmãos. Tenho um irmão. Meu O irmão, senhor é mais eu velho, sou mais o mais, novo, do eu, meio? eu sou o mais velho. Depois tem um irmão, desembargador Carlos de Menezes Faro Filho, e infelizmente está acamado. Tem uma irmã, Suzana de Menezes Faro Prudente, casada com o coronel José Lúcio Prudente, Muito bem, sergipano, um grande muito bem, cidadão, muito bem, um grande filho. muito bem. E tem mais E uma mais outra. uma, Ana Amélia de Menezes Faro. Ela é Muito bem, defensora pública e casada, tem um muito filho, bem, o senhor muito bem, Álvaro muito bem. Vamos lá. Mas aí voltando aos seus primos, o senhor falou de Marcelo. Marcelo Augusto. Marcelo Augusto foi um cidadão ilustre, trabalhou, foi diretor da Caixa Econômica Federal em Sergipe, mas infelizmente faleceu cedo. Ele era muito apegado à fazenda, ao avô, Muito apegado. Criava muitos cavalos, cavalos bons. E, pelo que me parece, o senhor andou pegando escondido o cavalo dele. Como foi essa É, história? pegava. Na casa de meu avô tinha uns cavalos bonitos, danados. Aquele cavalo eu quero ir. E eu ia à usina Pedras hoje. E Mas ia a usina Pedras fazer o quê? visitar um companheiro ilustre, Gonçalo
O Gonçalo Vieira de Melo Prado. Muito bem. Ele era meu colega e eu ia sempre visitar. Quando eu chegava nos cavalão. Pegava o cavalo mais quente, Era, escondido. era. Mas a minha madrinha, que era filha de meu avô, quando sabia, mandava trocar o cavalo. Mandava um funcionário ir buscar no meio do caminho o senhor para trocar o cavalo. Para trocar o cavalo. Tinha- Eu ficava na tristeza. Ia E- chegar com um cavalo brioso lá. Com o Gonçalo, nós visitamos Japaratuba, fomos a Carmópolis. Tudo a cavalo. Tudo a cavalo. Olha. Cada um dia, meu avô dava um vaqueiro, que ele chamava de pajem. No outro dia, o doutor Gonçalo dava outro. E Entendi. nós fomos até Santa Rosa de Lima visitar Carlos Adolfo, da Costa Prado, que o pai dele Era colega também. era colega e dono da usina Lourdes, em Santa Rosa de Lima. Então era uma folia esses passeios a cavalo. Era a cavalo. Mas olha, no outro dia nós voltavam. Era. Tinha uma fazenda que o senhor passava e tinha um lanchinho. Onde era esse? A Lanchinho. A Lanchinho era da fazenda de meu avô a Japaratuba. De que fazenda? Da fazenda Vassouras para Japaratuba. para a usina Solidade. Certo. E aí tinha um lanche. Onde era o lanche? O lanche era na casa do senhor Herberto Vieira de Melo. Uhum. E também na casa de Osório Vieira. Seu Osório Vieira. Fazenda Cambuí. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Eram em fazendas. Esses lanches eram em fazendas, não eram na cidade. Não. Perfeito. Certo dia nós íamos para a usina Oiteirinhos. Aí tinha um boi. Em que cidade é a usina Oiteirinhos? Japaratuba. Ah, também. Não, minto, Carmópolis. A usina Oiteirinhos era uma usina. Rodava a muito cavalo conceituada. o Vale do Cotinguimba todo. Era uma fazenda conceituada, uma usina conceituada. E aí nós tínhamos banho hoje, a Petrobras desapropriou o banho que o senhor fala seria um poço, um rio? É uma piscina, natural. Mas era trancada, tudo de chave. Era em Carmópolis? Era Carmópolis. E hoje não existe mais? Hoje não. A Petrobras apropriou e acho que tira a água de lá. Perfeito. Que hoje era do senhor Carlos Adolfo da Costa Prado. Perfeito. E tinha o irmão de Carlos Adolfo, José Roberto Costa Prado. Muito bem. Mas voltando ao cavalo danado aí, o senhor relatou uma vez que esse cavalo veio para o exército, foi para o exército, pulava... Pulou um jipe. Pulava os jipes. Pulava jipe. E pulava o pontilhão também. Os pontilhões. O cavalo era uma coisa. E era o que o senhor gostava de pegar. Graças a Deus não caí. Mas passei muito perigo. Mas passava porque queria, porque gostava. A sua sorte... Pulava cerca, o cavalo era... A sua sorte era que sua madrinha era o anjo da guarda. Minha anjo da guarda. Mandava trocar o cavalo. Mas quando meu avô sabia... Ele ficava orgulhoso. Ele ria. Ficava orgulhoso. Só olha lá, facilite não. Muito bem. Meu avô era um pai. Ele gostava muito dos netos. Era amoroso. O senhor sempre se só tive um avô. Era isso que eu ia perguntar. Porque meu avô, então para mim às vezes fica meio confuso quem é esse avô. Então o senhor está se referindo muito a um avô só. Só. Por que o senhor não relata o outro? O outro faleceu, infelizmente. O senhor era muito novo quando ele faleceu? Não era nascido. Tá bom. Era nascido. Tá bom. Então todas as vezes que o senhor se relata, ao meu avô era
O Simeão Coronel Simi. Machado, é. Muito O bem. meu avô teve um acidente de carro com ele. Ele construiu uma casa na Avenida Barão de Maruim e no dia, Em que trecho da Avenida Barão do no Maranhão? último, realmente não é Barão de Maruim. Ali é Travessa, Travessa, eu esqueço o nome agora. Era o proprietário da Saboaria Aurora. Certo. Era o Mas dono. fica em que trecho na Avenida Barão do Ao Maranhão? último trecho, chegando ao Rio Sergipe. No último trecho, É. tá. Então, passou a Praça Camerino, é Camerino, no último trecho. Travessa, era do Alguma proprietário. coisa Silveira. Silveira, isso. Era o Certo. dono da Saboaria Aurora, que é Saboaria Aurora. Hoje é o pátio do Museu da Museu da Gente Gente. Sergipana. Museu da Gente Sergipana. Museu da Gente Sergipano. Museu da Gente Sergipana. Que é dirigido por alguém conhecido do senhor. Dirigiu o diretor do museu, é meu afilhado Olha só. e amigo, Muito um bem. rapaz distinto, Muito bem. galgou a presidência aí desse museu. Muito bem. Ele é arquiteto. Fez É. dentre algumas coisas, aquelas estátuas na frente do museu também. Aquela, Enfim, Doutor o Ézio, museu, enfim, um monte de coisa, né? Ézio Deda. É, Ele é meu afilhado. pessoa querida. Muito querida. É. E a família também, né? Os pais, Os pais, José Frebônio, os irmãos também. os Família irmãos. muito querida. Muito Mas querido. vamos retornar aí. Falamos da sua infância na fazenda. E os estudos? O senhor veio estudar na cidade ou teve estudos na fazenda? Como foi Não, isso aí? o meu primeiro estudo foi na Praça Camerino. A professora Helena Barreto. Ela morreu há pouco tempo, com 101 anos. Ela foi minha professora, aí fui colega de Zé Carlos Garcês, do cartório do seu Amitas Garcês, que era na Rua de Laranjeiras, hoje passou para a Avenida Augusto Manhã, Perfeito. Zé Carlos. E os seus irmãos, Júlio Perfeito. e os Isso outros. na Praça Camerim. Era. Tá. Mais um outro local de estudo. Depois estudei também de frente ao Colégio Tobias Barreto, ao ginásio Tobias Barreto, na Rua de Pacatuba, Certo. de frente. A professora Elisete. Próximo à casa do saudoso doutor Machado. Muito bem. A doutor Machado ficava nesta quadra. Na Doutor mesma quadra. Machado e minha tia Anitta, como eu chamava Grande ela. pediatra do nosso estado. Grande pediatra do nosso estado, compadre de meu futuro sogro nessa época. Chegaremos lá no seu sogro. Calma, ainda estamos na sua infância. Isso mesmo. E mais algum outro colégio que te marca? E fui para o Jackson de Figueiredo, Famoso Jackson de Figueiredo. na Praça da Catedral, Parque Teófilo Dantas. Aí cursei o ginásio e o primário. E o senhor morava na casa do seu avô, ia para a escola? Como era que ficava Não, isso? eu era interno no colégio. Meu pai só vinha no sábado e os domingos, voltando na segunda-feira para a fazenda. De quem era o colégio? Do professor Benedito Alves de Oliveira, um alagoano, com sua digníssima esposa, Dona Judite Alves de Oliveira. Boa. Eles são de Santana do Ipanema. Gente dedicado ao estudo. Formou muita gente. Por lá passou o doutor João Alves Filho, doutor Antônio Valadares, passou Albano do Prado Franco, doutor Albano do Prado Franco. Muitas recordações desse colégio. Muitas recordações. E muitos colegas
importante. A professora Judite tem... Onde tinha um meu colega Ah, de turma, este chegou a ser o reitor da Universidade Federal de Sergipe, doutor Garcia, Eduardo. Eduardo Conde Garcia. Muito bem. Ele é um rapaz brilhante, brilhante. Ele é primo do doutor Gilto Garcia, são filho de Antônio Garcia e o outro Gilto, filho do doutor Luiz Garcia, ex-governador do estado, mas uma pessoa muito brilhante. Perfeito. Mais alguma recordação assim do colégio Do Jackson. Jackson No Figueiredo? Jackson, muitos amigos, muitos amigos. Muitos amigos, gente muito boa. O professor Benedito importava-se com tudo. Procurava que nós ficássemos lá como uma casa de família, uma coisa importante. Então, os pais todos os pais tinham uma segurança em deixar esses filhos no internato, né? no internato, pois não. Teve lá, faleceu há pouco tempo, Olavo Seixas, irmão de Olímpio Seixas. Éramos colegas. E muitos fomos colegas no colégio. Muito bem. Ontem, o doutor Valadares era já segundo ano de ginásio, eu era ainda primário. Muito bem, muito bem. Ginásio, Foi feito lá. lá também. O ginásio. Aí, na época do ginásio, já apareciam as colegas, muitas colegas, Ah, porque no Jackson só tinha homem? interno. Ah, tá. Os internos eram interno, né? só homem. Mas o professor Benedito cuidava como se fosse um pai. Tinha gente, tudo Muito bom. bem. E aí, terminou o ginásio, o senhor foi para que área? Queria alguma faculdade? Se espelhava em alguém para seguir? Ou tinha alguma intuição? Queria voltar para trabalhar com o seu pai? Enfim. Realmente eu que pensei em ser agrônomo e fui fazer o científico. Fui interno no Marista. Colégio Maristas. Colégio Marista. Onde? Em Salvador. Na a cidade de rua, Salvador. É, Ficou interno lá. interno. Como eram as viagens para Salvador? Muito boa. De trem, De trem? e depois apareceu a Senhor do Bonfim, O que trem nós saía... éramos colegas de Pirinho. O trem saía de onde? O trem saía daqui de Aracaju, ia para a Estação Calçada, em Certo. Salvador. Certo. A saída era daqui, íamos parando. Ali próximo da Samã, Próximo, aquela hoje é a Samã. Praça da isso. Cruz Vermelha, se Praça eu não me da engano. Cruz Vermelha. E saía dali. Saía dali às Quanto 7 tempo? horas da noite. Saía Nós Olha só. Passava a noite viajando. à noite viajando, uma poeira, né? Chegava Cada que um horas? com uma toalhinha nas Chegava a que horas lá? às 8 horas da manhã, mais ou Passava a menos. noite toda viajando. Era. Muito bem. E aí depois o senhor relatou da empresa Senhor do Bonfim. A Senhor do Bonfim. A Senhor do Bonfim, ele comprava Seu Lauro. seu Lauro Menezes, Sei lá. e fazendo uma observação, Lauro E foi todos os nosso irmãos, colega. Todos os irmãos, quem era? O senhor tinha algum colega que era irmão deles? Luciano, Lauro, Laércio, Laércio, e tenha o... seu Luiz. Mas seu Luiz era mais não, velho. Luiz não. Luiz não foi nosso... Quem era o colega do senhor? Era Laércio, E seu Luciano? Luciano... O Liomar é mais E Liomar. novo. Mas era bem mais novo? ou Não, não? Leomar é muito novo, muito. Ah, tá bom. Era novo. Aí iam na empresa de ônibus dele. Aí já era melhor, mais confortável. Era.
Não era a noite toda, não. Era o dia. E lá no Marista, como era? No Marista, não precisavam ir à rodoviária. Laércio comprava as passagens. No Marista, é, o Colégio dos Irmãos Marista, muito bom, na rua. Lá também o No internato Canela, era só homem, o internato também só um. também só homem. Araújo Pinho, O nome da rua? na rua. Avenida, Avenida era. Avenida Araújo Pinho, Muito bem. muito próximo ao Campo Grande ali. Tinha Quanto tempo o senhor passou lá no Marista? 3 anos. 3 anos. E aí foi fazer faculdade, Aí eu fui fazer tentou a faculdade de de agronomia. agronomia, mas senhor falou. fui passar 6 meses em Cruz das Almas, perdida. Cruz das, Cruz das Almas. Por que Cruz das Almas? Porque a escola de agronomia era em Cruz das Almas. Campo bom, muito enorme, a faculdade era enorme, alojamento, E- mas eu fui para uma pensão na cidade. Entendi. Agora, eu fiz uma pergunta, eu não estou lembrando se o senhor respondeu. O senhor foi fazer agronomia porque queria, por ver seu pai trabalhando com o campo, ou por pressão do seu pai trabalhar com o Fui campo? porque achava bonito. O seu pai era agrônomo? Meu pai era bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Mas com a morte de meu avô, no acidente, O pai o dele. pai dele, ele teve de tomar a frente da usina para financiar os outros irmãos, né? Quantos irmãos? Ele tinha Quantos tios, no caso, né? quatro. E nisso, formou, o homem foi formado em agronomia, Não, José desculpe. de Menezes Faro. Tá. Eu fiz confusão. Falando do seu pai, tem uma passagem do seu pai com o seu avô, no caso o tio, né? É, O tio Afim. afim. E sogro. Né? E sogro. Que ele não conseguia fazer as duas coisas. Não, ele dizia, fecha os livros para o boi não entrar na cana e vá tomar conta da usina. Então ele meu pai deixou a carreira dele, que ele queria ser. Formou-se na Faculdade de Direito. Entendi. Foi colega, vários colegas dele foram destaque na Bahia. Perfeito. Ele Ele formou-se na Bahia? Na Bahia, em Salvador. Tá. Escola de Direito de Salvador. Perfeito. Mas aí vamos lá. Então aí o senhor vai para Cruz das Almas tentar fazer o vestibular de agronomia. Foi. E aí? Aí Foi para uma pensão? fomos para uma pensão, eu e um primo, Simeão Machado Neto. Simeão, os pais dele moravam em Salvador e ele tinha fazenda bem próximo à Cruz das Almas e me levou. Mas perdi. Foi uma bomba. E o seu primo passou? Não. Também não? Não, ele fez medicina veterinária. Ah, tá bom. Ele passou em medicina veterinária e o senhor não em agronomia. Não em agronomia. E aí? O que fez? Meu amigo, Continuou lá e... que nada. Fui chamado às ordens. E aí trabalhei. Dei um murro. O mestre chamou de volta a casa. Foi. Não quis estudar? Não quis estudar, você estudou, não. Mas eu gostava muito de estudar matemática e tal, então nunca deixei de estudar. Sempre que eu tinha uma folga, fazia cursos particulares em Aracaju. Isso morando na fazenda já, trabalhando junto com seu pai. Já trabalhando com meu pai. Não era ônibus, ia de marinete para a fazenda. Perfeito. A fazenda. Perfeito. E aí foi quando surgiu o professor Uchoa, abriu uma faculdade. Mas eu vou interromper o senhor. Nesse meio de campo aí, o senhor
Sofri. Estava com o quê? 19, 20 anos, É. por aí, É, pelos meus cálculos, não sei. certo. E foi para tentar em algum outro local, foi para de Cruz das Almas, voltou já para a fazenda, ou foi para Salvador, Não, vim para a fazenda. foi para a fazenda. Mas Aqui. tem alguma coisa que o senhor me relatou que foi morar em Salvador com os colegas? Mas isso antes. Foi antes? Antes de fazer o vestibular. Tá bom. Antes do Que vestibular. tem histórias memoráveis aí das repúblicas. Pensão. Da pensão. Pensão. Teve uma que meu pai disse, não, se mude daqui. Foi. Quem eram os companheiros? Os meus Lembra os companheiros? companheiros de pensão, os Lembro. colegas? De pensão. Doutor João Salgado, João de Carvalho Salgado. Filho. Esposo Ilustre. da doutora Marilza. Ilustre. Doutora Marisa, ele depois casou-se com a doutora Marisa. O doutor João, de Estância, gente boa, muito bom, bom colega. Muito bem. Quem mais? Depois fomos morar num apartamento, alugamos um apartamento. E esse apartamento era de um colega de meu pai. Olha só, de que formado. bacana. Ele disse que nós éramos pichincheiros. Quando o senhor fala alugamos, quantos eram? Éramos 4. Eita. Eu, Augusto Nilton Fonseca Costa, filho do Dr. Gileno Costa, um médico conceituado aqui em Itabaiana. Foi diretor do frigorífico Aracaju Quem durante mais? muito tempo. Manuel Prado Vasconcelos. Muito Gente bem. muito boa. Nosso querido Pradinho. Pradinho hoje é empresário, grande empresário Muito bem. no comércio de mercado. De mercadinho. Mercadinho. Quem mais? Um doutor Tomás Salustino Neto. Doutor Tomás. Doutor Tomás é estudante de medicina, gente muito boa. Ele está te esperando, viu? E ele... O senhor está aqui fazendo esse podcast e ele está te esperando. Esperando. Ele veio e está me esperando. Mas aí é uma outra história, né? Outra história, que a amizade continuou. Depois a gente vai saber por que essa amizade continuou. Não, calma. Não diga agora, não. Eu quero que o senhor diga depois, mas eu quero que o senhor relate como eram esses dias nessas repúblicas, o que eram que esses 4 faziam, aprontavam. Nesta república, era na rua Carlos Gomes, 40. Era um edifício de 12 andares. Nós alugamos um apartamento, Augusto Nilton Fonseca Costa. Sim, do colega do seu pai. Era do colega. Depois foi que fomos saber, né? Certo. Mas me relate como era a convivência entre os... Éramos 4 como irmãos. Com pessoas direitas. Pessoas direitas. O Manuel do Prado Vasconcelos, o Pradinho. Mas veja só, eu estou falando pessoas direitas porque eu quero brincar com o senhor. Sim. Porque eu soube que teve um cabra de lagarto aí que tumultuou a história. Não, esse colega de lagarto era um cidadão que foi meu colega no Jackson de Figueiredo. Como era o nome dele? Rômulo Palermo Mendes. Gente muito boa. Era filho de um médico em Lagarto, doutor, eu direi daqui a pouco, doutor... Dê seguimento. O pai era médico em Lagarto. Certo. Mas dê seguimento. Fale da República com esses camaradas. Muito bom, bons amigos, mas brincalhões que é danado. Para contar uma história de Rômulo, eu vou dizer. O Rômulo, eu fui assistir um filme. Nunca era meu costume tirar o sapato. Esse dia eu tirei, parece. Mas foi assistir o filme onde? Um filme em Salvador.
Sim, mas onde? Explique, porque No- naquela época não era assistir na televisão. Não, não tinha Então, um filme televisão. num cinema. Num cinema, Ah, próximo à Praça da Sé. certo. Foi assistir o filme. Foi Esqueço, sozinho. fui só. Certo. E nisso, quando acabou a projeção, eu procurei meu sapato e não encontrei. O doutor Rômulo, Rômulo, Mas o senhor não viu. não vi, Eles não. estavam sentados atrás. Atrás, ele e mais os outros da República. Sim. Então, eu saí do cinema de pé descalço. Foram os dois sapatos? Não, só Um um. só? E Um o senhor pé- saiu andando com um pé Saí sem e com um o pé- com... Nisso eu... Eles esperaram na porta do cinema? Não, que nada. Na Praça da Sé eu tomei um táxi e fui para casa. Era próximo. No outro dia encontrei meu sapato dentro da geladeira. O Rômulo era fora de série. Teve uma outra história de um sonâmbulo. Como foi a do O sonâmbulo? doutor Rômulo apareceu dizendo que era sonâmbulo. Eu digo E- doutor porque ele formou-se em medicina. eu sei, mas era como o senhor brincava. É. Mas o sonâmbulo, o senhor não pode acordar, né? O Não, sonâmbulo. não. Tinha um amigo que eles resolveram, com medo do sonâmbulo, Pular. Pular, Qual era o andar? o andar era sexto andar. Eita, pega. Aí ele amarrou um cinturão, uma corda, entre um e outro. Nisso, o Rômulo era malandro, levantava-se à noite dizer que era sonâmbulo, e não era sonâmbulo. Ele não era nada, era E ele sadio. levantava e ia para onde? E o companheiro acompanhava. Tinha que ficar acordado, sem Ficava fazer até barulho. 2 horas da manhã, 3 horas. Ele lá. E teve uma história de um revólver também. Não, o revólver foi. Ele me acordou com um revólver. Rapaz, Mas o senhor não podia gritar, não porque senão acordava o ele sonâmbulo. acordava. Então, nisso, o companheiro de quarto, eu pedia, por amor de Deus, acorde e segure. Mas o senhor falava baixinho. Baixinho. O sonâmbulo, O que sonâmbulo. estava em pé apontando o revólver, não acordar, Não né? acordar. Nisso, rapaz, eu me levantei e corri, abri a porta e saí do quarto. E ele ficou com o lá, revólver. com o revólver. Provavelmente dando risada do senhor. Tanta risada, eu chorei nesse dia, eu chorei de rir, porque o camarada botou quente. Ai, Doutor Rômulo era gozado. Ele tinha uma farmácia em Lagarto e levava sempre os extintores para botar em dia. E ele, para recarregar. para em Salvador. recarregar, Certo. um certo dia eu ia chegando meio-dia, né? 12h30, mas nesse dia acompanhou meu pai, estava em Salvador. O senhor chamou para ir na sua Eu casa. digo, vamos lá em casa que eu vou trocar de roupa, estava a blusa do colégio. Sei. E aí o senhor vai comigo, depois nós pegamos um táxi e vamos para o hotel. Nisso, quando ele viu eu entrar, mas não reconheceu meu pai. Eu sei que quando abri a porta, aí foi aquela descarga De extintor de incêndio. aquele pó, ou foi em cima de meu pai. Ele não imaginava Ele que era quase seu que pai. morre. De Por vergonha. amor de Deus, me perdoe. Mas esse Rômulo aprontava, né? É, E tem uma história que o senhor relatou aí uma vez, foi falando da maniçoba. Fui para a residência dele um dia. Venha comer maniçoba. Você nunca comeu? Em Lagarto. a Em residência. Lagarto. Comida típica, né? De Lagarto. Típica da região. Hoje é lá no Bar do Seu Pedro, todo sábado tem. Muito bem. Então, o Rômulo me convidou. O senhor não conhecia. Não conhecia a maniçoba, o que era, de jeito nenhum. Certo. Então, na mesa, ele, o pai, a irmã, a mãe, uma senhora distinta, ela era de Santa Catarina. E Dona então, Edith? Dona Edith E doutor Evandro? e doutor Evandro. Então, eu
Me engasguei com... Ele botou um bocado de barbante dentro do meu prato com a maniçoba. Misturado com Eu a não maniçoba, conhecia. não sabia, achava que era comida. Era comida, e fui comendo, mas o barbante enganchou e não houve jeito. Lá bastante, a senhora levantou assim, meu filho, pare de comer isso, você está numa casa de doido. E os dois Oh, dando tudo risada. rindo, rindo lá. Olha, eu puxei 1 metro de barbante na boca já estava engulhando. E certa vez que o senhor vinha de Salvador e ele quis dar uma carona, como foi? Esta carona, não, eu ia para Cruz das Almas. Ah, tá. Eu vinha a Salvador resolver alguma coisa, meu pai estava e tal, e ficava lá na República. Nisso, ele disse, você vai para onde? Eu vou para a rodoviária. Vou para a rodoviária. Morava nesse tempo eu, hoje é o doutor Tomás Salustino, Augusto Nilton, e Augusto Nilton. E o doutor Jorge Sobral, Prado Sobral. Danado, doutor Jorge Doutor Sobral. Jorge, agrônomo ilustre. Depois falaremos dele. É. Ele então disse, não, eu vou levar na rodoviária, estou com o carro aí, rapaz. Oxe, botou a mala dentro da mala do carro e trancou. Trancou. Pronto. E aí, no meio do caminho, ele disse, vamos passar ali no laboratório, que eu tenho uma hora assim, depois eu levo Para o laboratório farmacêutico, para pegar alguma coisa de remédio. para a farmácia. Farmácia do Pai em Lagarto. Então, isso, nos três laboratórios. Pronto, já tinha perdido o ônibus. A mala estava presa, A mala estava presa e ele dizia, não, mas você não está com pressa. ele já Não, fazia de propósito, só para o senhor perder mesmo. eu tive... À tarde a mesma coisa. Não me levou. Sem mala, eu não podia viajar. No outro dia, 5 horas da manhã, eu... Nem quis carona Não, mais. caramba, mas nunca. Danou-se, Doutor danou-se. Romulo era fora de E si. me diga uma coisa, e esse doutor Tomás que o senhor fala tanto aí? Doutor Tomás é gente muito boa. Todo mundo falava, ele tinha muitas irmãs e tal. Eu digo, eu vou conhecer uma lá. Não, mas calma, calma. Me conte do seu relacionamento lá, como era com o doutor Tomás. Muito bom, muito bom. O doutor Tomás era um homem, sempre foi inteligente, gostava de consertar as coisas, porta. No primeiro dia que chegou lá, vamos bater pau ímpar para ver quem fica para me ajudar a consertar essas portas. Eu perdi. Já perdeu de propósito. Perdi, mas ele me paga. Passaram o final de semana Consertando as portas. lubrificando. Doutor Tomás. Não é que cai as coisas da vida. Eu vim namorar uma irmã do doutor Tomás. Olha só. E é minha esposa, é a mãe, né, a sua mãe. Opa! É a sua mãe. Muito O bem. doutor Tomás é uma pessoa fora de série. Ele quebrava o braço do povo para ir consertar. É ortopedista, Muito bem. muito bom, conceituado. Mais uma pessoa que o senhor teve esse carinho aí nessa fase e que até hoje desenvolve uma amizade fraterna, fantástica com ele, né? Muito bem. Ele é uma Se pessoa. falam, É uma se pessoa. falam todos os finais de semana. É uma pessoa distinta mesmo. Quando ele vem a Aracaju, fica na sua casa. Fica na minha casa. Hoje mesmo, mas hoje ele foi para a casa de outro irmão. Mas porque está num No- veraneio, né? no O senhor veraneio. amanhã vai estar lá Vou buscá-lo. com ele. Vou buscá-lo. É. Doutor Mas Tomás. veja, eu vou fazer um Outra parêntese. observação. Ah, Foi também colega desta turma, Carlos, Luiz Carlos era filho de seu Carlos Duarte,
irmão, o sobrinho de Dom Luciano Duarte, foi nosso colega também. Carlinhos Duarte. Carlinhos Duarte fez parte. Muito bem. Fez Agora, parte. eu vou fazer um parênteses Gente aí. muito boa, bom colega, bom companheiro. Muito bem. Fazer um parênteses para acrescentar duas figuras aí. Eu quero que o senhor entrelace aí a amizade. Um chama-se Fernando Chagas Pois e o não. outro Jorge do Prado Sobral. Ah, todos amigos, gente, uns irmãos. O Jorge, o Fernando, Fernando nós éramos, 6 e meia dúzia, Fernando e Jorge. Fernando nós fomos colegas no Jacos. Ele passou um Fernando tempo, José Chagas. ele deixou de estudar e terminou o curso e foi cuidar, grande Filho empresário seu Jacomildo Barreto de Buquim. de Buquim, ele empresário de grande valor na área de citricultura, depois na área de bovinocultura, uma pessoa distinta. Mas era gozado também, gente boa, muito bem, brincava muito com a gente. É, Era grandão, batia nos baixinhos. ele um dia O pegou. doutor Tomás sofria com O ele. doutor Tomás é uma estatura média. O Fernando ia passando um baixinho na rua Chile, ele segurou pela gravata, assim, o sujeito quase que morre. Fernando Grandão. Por que você é menor do que Tomás? Rapaz, o sujeito ficou doido. E correu. Quando saiu, correu. O Tomás ficou doente. Ficou doente. E o Jorge? O Jorge era uma cabra danada, risonho, um grande companheiro. Foi diretor da Embrapa aqui em Sergipe. Foi ele dos construtores desta área nova da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Tabuleiros Costeiro, era Ali, agrônomo, vizinho do Parque da homem Cimenteira. muito aplicado, preparado, muito Mas preparado. também ia na mesma linha, né? É, Tanto o Jorge quanto o Fernando na mesma na linha. mesma linha. Seja de brincadeiras, É. seja de fraternidade. De fraternidade, era. O Jorge era, e agora eu tinha Os dois foram seus Colega. padrinhos de casamento. Homem. E Então. teve uma história na saída do casamento, como foi? O senhor ia sair, eles foram sem as esposas e tomaram um. Sim. Meu casamento foi em Simão Que Dias. fique registrado isso. Meu casamento foi em Simão Dias. Teve horário o casamento? Teve, a hora Seu certa. sogro era pontual? Era, muito pontual. Meu sogro era médico em Simão Dias. O que foi que seu sogro disse no horário? Ele me disse, 10 para 6 eu entro. Eu digo, 6 horas eu entro. Não, ele disse, às 6 horas eu entro. Eu digo, eu vou entrar às 10 para 6. Muito bem. Com medo danado. Mas depois a gente fala do seu sogro. Me fale dessa saída aí do senhor, do casamento. O senhor já Não, ia para a lua realmente, de mel? Minha mulher tinha um tio que era pândego, brincava com tudo. E na hora do casamento, depois, teve uma recepção muito bonita. E então a televisão estava lá filmando. Nesse negócio, ele me deu uma chave. Disse, todo sobrinho que casa, eu dou isso é uma relíquia. Uma chave bonita, Uma grande. chave bonita, grande. E eu, muito obrigado. Uma honraria, né? Uma honraria da família. Honraria. E tal, bom. Aí foi embora, me despedi de todo mundo. No meio do caminho, entre Simão Dias e Lagarto, eu disse à minha mulher, a minha nova esposa agora. Então eu disse a ela, seu tio é muito educado, me deu uma chave que disse que todos os sobrinhos que casam recebem essa chave. Quando minha mulher olhou a chave, disse, era
Rapaz, é a chave do povo onde está todo mundo hospedado na casa. Eu tive de voltar. Teve que Eu voltar para tive. entregar a chave. Malandro. Foi aí E o Edgar? que Fernando e Jorge estavam lá, oh, me acompanharam. Aí foi. Estavam sóbrios, né? Ó, solteiro, porque Sóbrios. sóbrio. Oh, aí eu tinha tomado o uísque de meu sogro, bom danado. E nisso o Fernando me acompanharam. Passava os carros em alta Que velocidade. carro era? Era um Dodge. O Dodge. Um Dojão. O carro, quando levantava a frente assim, parece que ia voar. Eu disse, Vou morrer. vamos, parei, e eles pararam, aí nós conversávamos muito, Eles sentado. já atrapalhavam de propósito, né? Ah, sim, de propósito. Aí adiante, passava de novo. Eu disse, vá embora. Me mandaram embora. Eu passei 2 horas de Simão Dias a, a, a BR-101. Danos. Eu digo, quando chegar ali na entrada da BR-101, eu estava na rodovia Lorival Batista. Eu digo, eu vou enganar. Tem um lugarzinho lá que vai dar para o carro entrar. Olha, foi pau casca, que quando eu me afastei muito deles, e aí eles vieram. Meu amigo, quando eu entrei para a estância, entrei nesse lugarzinho que eu pensava, deu o carro sozinho. Eles passaram para a Passaram estância, direto. foram para a estância. Vale ressaltar que eles dois estavam solteiros porque as esposas estavam em Grávidas. dias de parto, De né? parto, De parto não foram. dos dois, É. Júnior, né? Fernando Júnior e Jorge Júnior. O doutor Jorge Júnior é hoje um urologista de renome aqui no estado. São dois, os dois são muito queridos. O filho do Jorge e o filho do Fernando. do Fernando. Chama-se Fernando. São É muito casado queridos. até com a prima minha. Aí é muito laço. Mas me fale do seu sogro. Seu sogro e sua sogra. Faça aí um breve relato do seu sogro e sua sogra. Olha, é um casal distinto. Eles eram do Rio Grande do Norte, ou ele era do Rio Grande do Norte, casou-se com minha sogra. Minha sogra aqui era irmã de Dr. Celso Carvalho, De Simão Dias. de Simão Dias, que foi prefeito. De Simão Dias ou de Anápolis? Não, Simão Já Dias. era Simão Dias. Já. Não alcancei Anápolis. Sim. E Dr. Salustino, Manuel Salustino Neto, uma pessoa, ele era otorrinolaringologista, com cursos na Argentina. Era um homem muito preparado. Tinha outra especialidade também? Não, era proprietário de terra, Oftalmologista também. Otorrino e oftalmo. Laringologista. Otorrino e oftalmo. Mas era uma pessoa de bom trato? Bom trato. Agora, a pessoa direita, toda... Linha dura. Linha dura, era. Cabra com ele. E como o senhor se deu bem com esse linha dura? Foi meu melhor amigo que eu tive. Foi o maior amigo que eu tive. Depois que casei, foi meu melhor amigo. Tinham poucos filhos, ele? Não, 9 filhos. E então... Por enquanto. Por enquanto, ele dizia, por enquanto. Por enquanto. Um dia, um afilhado dele, de muito do meu coração, o rapaz era meu colega, me disse, você sabe que meu Dindinho vai mandar você subir numa palmeira daquela. Que palmeira? Na cidade de Simão Dias, na praça, tinha umas palmeiras. Umas palmeiras imperiais. Imperiais. Certo. Ele disse, o primeiro teste com você é para você subir. Para saber se casa ou se não casa. Se casa ou não casa. Eu digo, diabo. Eu sei que
levava-me isso na brincadeira, e eu vinha de Simão Dias, chegava 11h30, meia-noite em Aracaju, ia para a boate da Iara, e ele estava lá. Eu digo, hoje não subi no... Onde era a boate da Iara? É de frente à catedral. Certo. Entre, O que entre era a boate da Iara? a boate da Iara, era uma boate, era em cima de uma sorveteria, eram duas sorveterias. E Na essa frente da catedral, fica de frente, mas na praça, onde onde é a Câmara de Vereadores. vereadores Era no meio entre a Câmara de Vereadores e o Palácio ali. e o Palácio que aquilo antes era Palácio da Justiça, Entendi, onde tinha o fórum, entendi, era um fórum. entendi. Hoje tá em construção, eu não É. sei o que E é. aí, como era o nome dele? O afilhado? Ah, o afilhado de meu sogro era Rui, Rui Góes, filho do doutor Belmiro Góes, gente muito E boa. era seu amigo também, e era afilhado do doutor Era Salustino. afilhado do doutor Salustino. E eu, caba besta, vinha dizer a Rui que não tinha subido naquele dia. Disse, pois é, na próxima. Fique tranquilo, que na próxima ele manda o senhor. Aí nós tomávamos uísque até 3 horas da manhã. É, mas me conte do seu relacionamento aí com os seus. Aí, essa nova família aí, né? Depois casou, é, sua esposa, com 8 irmãos, né? 8 irmãos. Faça um breve relato aí como é a convivência aí Olha, eu com nunca, essa. nunca pensei nisso. E passei a ter 8 irmãos, porque eles me trataram como de muito bem. Me tratam e ainda tratam hoje muito bem. Eles, um é agrônomo, dirige uma empresa no Rio Grande, dirigia uma empresa, já aposentou-se, dirigia uma empresa da família no Rio Grande do Norte, na cidade de Currais Novos, Silvio, Silvio Carvalho Salustino, Silvinho. doutor Silvinho. O doutor Silvinho, grande administrador, mas ele era agrônomo, Certo. formação. O primeiro, o mais velho. O senhor já citou. O mais velho é médico, ortopedia. Ele quebra, depois vai consertar. Então, é engraçado. Então, nós falamos de um colega e agora o colega toma uma outra conotação. O colega passa a ser seu cunhado, Meu cunhado, né? Que a meu gente já cunhado. citou. Então, tem Silvio, aliás, tem Tomás, tem Silvio, vem a sua esposa, Maria Tereza, depois Rosa, Rosa, que é casada com um empresário economista, de administrador Alberto de Carvalho. sim. Quem mais? Depois de Rosa, É um líder empresarial. certo? Rosa. Iara. Iara e Iracema. Muito bem. Iracema é casada com o economista Jorge de Carvalho Pinto. Certo. Trabalhava aqui é aposentado hoje, na Coído. Codize. Codize, Codize, na Codize, é. Codize. Iracema. Iracema. Iara. Iara era casado com o doutor Reno Moreira Bezerra, Moreira Bezerra. Doutor Reno Moreira Bezerra. que também era primo, né? Que eram primos. Depois Eram primos. vem Rui, Rui é economista, trabalhava casado. casado com a senhora Fátima. Fátima. Depois, só tem mais dois agora, um homem e uma mulher. Renato Salustino, agricultor, produtor de milho no estado,
Leite. leite. E a última Nunca deixa de tirar o leite. a gente, paixão dele. a paixão dele. Uma das. Procurando sempre com melhoria no plantel. Muito bem. Plantel bom. E a última, a caçula. A caçula. Jussara Salustino. Muito bem. Como, Salustino é economista. como o senhor vê sua relação com eles? Melhor do que de irmão. Mais Todos, né? todos. É uma Me grande, tratam, me uma tratam. grande, uma grande família, né? Jussara, ela era diretora num grupo muito potente na Bahia, do grupo Ângelo. doutor Ângelo, Calmon grupo econômico da Bahia. Ela dirigiu durante muito tempo Muito bem. a empresa. Tem uma coisa que aí eu já vou dar uma adiantada aí nas minhas perguntas. Já vi que a família é algo muito importante aí para o senhor. Será, Tem e será sempre. um grupo também que o senhor participou há muitos anos, ou iniciou a sua participação há muitos anos, na Farolândia. Somos 10 casais. A formação inicial, né? Foram 10 casais. Foram 10 casais. Para que servia esse grupo? Eu fui convidado por Carlos Góes. Quem é Carlos? Carlos Góes é um agrônomo, desenvolveu aqui e antes, né, era no leste. Ele trabalhava na empresa do leste, que era federal. Passou para o Ministério da Agricultura. Certo. E aí esse Carlos Góes fez o convite para o senhor participar de um grupo da Farolândia. Fazia o que esse grupo? Esse grupo da Farolândia, éramos juntos, construímos uma igreja, junto com o padre estrangeiro Luiz Lemper, alemão. Ele hoje é falecido. E nos deu a cobertura. Construímos uma igreja. Olha que bacana. Uma igreja. Essa igreja na Farolândia. Existe essa igreja? Existe. Construíram... O padre disse que no dia que, se vocês botarem um real, eu boto R$1. Então, perfeito. Nós conseguimos. E hoje o senhor ainda se encontra com esse grupo? Continuo. Tem muitos anos. Muitos anos. Olha só. Que coisa boa. Faleceram. Faleceu Carlos Góes. Faleceu... Carlos Góes, esposo de... Carmen Lúcia. Sua parente? Prima e irmã de minha mulher. Muito bem. Quem mais faleceu? Faleceu Adilson Barreto. Adilson. Que era um lutador e com... Quem mais? Adilson Barreto, veterinário. Duval Barreto, da Uteba. Teles Barreto, Duval, Carlos. O esposo da professora Elódia. Professora Elódia. O esposo de Selma Duarte. Doutor Sérgio Melo. Não, esse não faleceu, não. Não, esse é vivo. Não, o esposo de Selma Duarte, o que fez... Técio Vilar. Técio faleceu. Então, foi o primeiro... nós estamos falando dos que faleceram. Foi o primeiro que trocou o coração aqui em Sergipe. Agora, vivos. Dantas. Antônio Dantas. Sérgio Melo. Doutor Sérgio Melo, doutor Antônio Dantas. Professor, economista. Armando Barreto. Da Casa da Eletricidade. Acho que é esses, né?
Muito Ah, bem. Francisco Augusto. Francisco Augusto Leite Franco. Muito bem, muito bem. Francisco Augusto. Quem mais? É tanta gente querida que Francisco Augusto. já disse um monte aí. É. É. Mas vamos lá. Mas me perdoe se eu esqueci Francisco Augusto. Veja, tem uma outra coisa, só para eu... A Gerson Cajueiro. Gerson Cajueiro. Gerson muito Cajueiro. Bem, muito bem, querido. Com calma, É. vamos... Aos pouquinho vai saindo. Com certeza tem Gente. mais gente aí. Tem, falta gente. O senhor entrou no Rotary. Foi. Que é um Rotary? O meu padrinho Como de foi Rotary, quem foi Adilson. Adilson, esse da Farolândia. Adilson Barreto. Certo. Adilson Barreto, um dia eu estava contando a ele, fui procurar um professor de matemática para dar Para o seu filho. Para dar umas aulas ao meu particulares para o seu filho. E me disseram que o professor ia para almoçar no Hotel Palace. Eu fui para a porta do Hotel Palace. Digo, se ele passar aqui, eu seguro. Mas isso não me deixaram ficar na porta, não. Me levaram... Levaram para o restaurante do Hotel Palace. Sem o senhor saber o que era. Alberto de Carvalho disse, não fica aqui, não. Alberto de Carvalho é o seu cunhado. Cunhado. Fui para o restaurante e lá, nada do professor chegar. Eu fiquei e almocei. E então... Depois, me encontrando com Adilson, eu digo, Adilson, eu fui para o Rotary, almocei no Rotary. Ele disse, tá certo, o quê? Não, você gostou? Gostei. Gostei. Tinha um palestrante lá e tal. Bom, na outra semana, o Adilson disse, olha, você hoje vai tomar posse no Rotary. Adilson Barreto, você está doido? Eu, não, vai. E fui. E ainda estou no Rotary. Olha só, que coisa boa. Agora, e bons amigos lá. É uma instituição... Hoje o Rotary que eu pertenço é uma presidenta, e esta presidenta é minha filhada de batismo. Olha só. Vale ressaltar que a presidente Rosa, sua afilhada, é filha daquela sua madrinha que mandava tirar os cavalos lá, né? Trocar o cavalo. Troca o cavalo dele. Saudosa de Maria de Lourdes. Mas veja só, o senhor tem um filho. Tenho um filho. Primeiro e único. E este filho te deu uma neta. Me deu uma neta. Como foi a chegada dessa neta na sua vida? O que é essa neta para o senhor? Uma maravilha, porque eu só tive um filho. O homem a gente trata diferente. O homem a gente trata brutamente. A neta não, a neta é diferente. A neta vem, me agrada, me ajuda a descer de um carro. A neta é totalmente diferente, chama-se Clara. E agora, eu ainda espero que venha a escurinha. Não é Clara, mas é escurinha. Muito bem, muito bem. Mas ela é estudiosa, se Deus quiser... Vai ter uma boa carreira e será uma pessoa muito feliz. Muito feliz, se Deus quiser. Olha, nós já estamos há quase 1h30 batendo papo. Pois não. E se deixar, a gente passa... Horas e horas. Horas e horas, porque não tem como fazer 81 anos em 1h30. Mas eu vou fazer uma pergunta ao senhor interessante. Se o senhor se encontrasse com o seu eu que tivesse 17 anos, o que era que o senhor diria para essa pessoa, para esse seu eu, sobre a vida? Não. Eu fui feliz. Sim. Mas o que o senhor diria para este de 17 anos? Veja se eu me fiz entender. O que o senhor diria, faça tudo de novo, faça
de outra maneira, faça melhor isso, repita, porque foi muito bom. O que o senhor diria? Não, eu estudaria mais um pouco. Acho que brinquei muito, facilitei muito em Salvador. Então, eu estudaria mais para passar no vestibular. Eu só vim passar no vestibular depois que me casei. Minha mulher me É ajudou mesmo, bastante. isso faltou a gente conversar. Fui aluno da primeira turma da O Tiradentes senhor de já era Economia, casado, o senhor morava na fazenda, tomava sol o dia todo e à noite vinha estudar. Foi um sacrifício a estrada danado. boa, A estrada era de barro, quer quando dizer, chovia era melhor ainda. é, um dia chegamos meia-noite, eu acho, e furou um pneu, Meia-noite deixei já no retorno, né? já no retorno. Eu deixei o carro no meio da estrada e viemos a pé para casa. Já estava próximo, Já, próximo da a uns casa. 200 metros. Ah, tá bom, É. muito bem, muito bem. O Eduardo ainda não existia. Quando o seu filho nasceu, Certo. foi que o senhor veio morar em Aracaju. Sim, realmente eu vim morar, Casou, foi morar na Fazenda São Paulo, morei na Fazenda e São quando o Paulo, filho foi nascer, que veio morar em Aracaju. vim morar em Muito bem, Aracaju. muito bem. Fazendo o fechamento, o que é que o senhor pensa da relação família e Deus? Bom, Deus me ajudou muito. Primeiro, me deu uma mulher muito religiosa e que me ajudou muito, meu braço forte, me ajudou bastante. É minha conselheira, é minha guia, ela é minha estrela. Tinha que ser isso. Se não tivesse isso também, eu não poderia não ter alcançado o que alcancei. Família e Deus. Família e Deus. Graças a Deus, eu sempre tive acompanhando a religião e depois do encontro de casais, O senhor me acha que teve aperfeiçoei. influência na O, sua vida? o encontro de casais. A família e A Deus. família em Deus, muito, muito. Não há família sem Deus. Boa. Não há família sem Deus. Nossa Senhora da Conceição me ajudou bastante. E Deus. Muito bem, muito bem. Que coisa boa. Mas veja só, ficaríamos muito mais tempo aí, porque eu sei que tem Faltou muita gente a falar, mas tem muita história me aí, né? desculpe, fica para outra oportunidade. Faremos quantos forem É. necessários. Para os 80 anos, É, está de bom tamanho, como dizia seu Alvito Teixeira. Sujeito está de bom tamanho. saudoso, seu Alvito. Saudoso seu Alvito Teixeira. Então, Gente boa. eu tenho a agradecer a sua presença aqui nesse nosso primeiro episódio. Fizemos assim uma abertura com uma chave de ouro. Não foi a chave da casa lá, dos convidados lá de Simão Dias, né? Mas foi um registro do que se propõe esse podcast que nós lançamos no dia de hoje. Eu espero que Deus nos abençoe para darmos continuidade a estas entrevistas, a estes bate-papos com pessoas do mais alto quilate do meu coração. Porque no início do programa eu disse, é uma homenagem a mim, pelos meus 50 anos, mas é me referindo
ao fato de mostrar o que esses 50 anos serviram, ou pessoas que fizeram parte ou estão fazendo parte da minha história. Então, para mim é um orgulho fazer este podcast de recordações, de memórias, de ideias, das coisas que foram feitas, de tudo que a gente pode estar fazendo, de tudo que a gente pode estar corrigindo, alinhando, seguindo o fluxo, seguindo a vida. Então, encerramos esse podcast agradecendo a presença de Nestor de Menezes Faro, que nos deu esse grande presente, que foi relatar sua vida aqui. Gostaria que o senhor deixasse aí algumas palavras para finalizarmos. E quero agradecer também à família, porque você sem a família, você não tem uma segurança. Eu, graças a Deus, com essa família, os irmãos de Maria Tereza, os irmãos, os concunhados, eu tenho a agradecer a atenção que eles têm por mim. O doutor Tomás me trata muito, muito bem, de familiar. Temos o Rui, gente muito boa, todos. Eu devo agradecer, eles me receberam de braços abertos, porque sempre um cunhado e tal, mas eles me receberam. Rui. Mas eu vou interromper o senhor nisso aí, porque veja, o que a gente colocou como nome desse programa deste episódio, faz jus a esse acolhimento, simplicidade e gentileza. O senhor chegou com simplicidade e gentileza, e a família da sua esposa não tinha como agir de outra maneira por conta... Não, eles porque tem um coração bom, tem o Rui, o Renato, tem Silvio. Doutor Silvio, que mora distante, então não temos, mas quando vem a Sergipe, somos tratados como irmãos. Os concunhados, doutor Jorge, seu Alberto de Carvalho, esse me tem como um filho. Horas como filho, horas como irmão mais velho. Irmão mais velho. Horas como qualquer coisa que tenha carinho. Que tenha carinho, um carinho sadio, Muito bem. Alberto é empresário, então muito preocupado com as suas empresas, mas sempre tem tempo para me dar um abraço, para me dar uma força. Ficaram juntos na pandemia, não foi? Ficamos juntos na pandemia, fui para a casa dele. Muito bem. E muita história. E minha cunhada, que nos ofereceu a casa na fazenda, ficamos lá, a Jussara. Muito bem. Com Mas seu tá bom. filho, Pepe. Muito bem. Pois, mais uma vez, quero agradecer sua honrosa presença para mim. Foi um orgulho muito grande. Muito obrigado. E assim, fechamos aí o nosso primeiro episódio, graças a Deus. Um forte abraço a todos e vamos para o próximo. Obrigado.